Olá pessoal, Eduardo Correia, mais um vídeo. Vamos falar sobre neutralização de ameaça. Um assunto muito importante, que tange uma esfera de coisas, conceito de múltiplas facetas, correto? E que a gente precisa desmiuçar. Não vou trazer aqui sobre a parte tática, a parte técnica, sobre a parte psicológica. Pretendo trazer aqui na parte de biologia. Então nós precisamos entender como funciona o corpo humano e de que maneira a gente executar essa neutralização desta ameaça. No princípio, em tudo, né, nós precisamos entender, primeiramente, a compreender de que forma, né, quem é a ameaça e reconhecer a ameaça, ter um plano previamente traçado, utilizar de materiais, né, de diversos esfera, para que você possa ter êxito nessa neutralização desta ameaça. Neutralização da ameaça. Então, que tipo de incapacitação que eu tenho? Eu tenho uma incapacitação rápida, eu tenho uma incapacitação de imediata e uma incapacitação psicológica. Vou falar sobre as três, mas antes de tudo, eu preciso mencionar e conceituar a questão biológica. Vamos falar sobre biologia do impacto do projétil com os tecidos humanos. Vamos mencionar. Para a gente entender, a gente tem que entender que existe vários sistemas nos nossos organismos. Então nós podemos falar sobre o sistema muscular, sistema esquelético, o sistema nervoso central, sistema respiratório, sistema cardiovascular, né? Coração e circulação sanguínea, e são conjuntos de órgãos. E aí formam todo o nosso corpo e cada sistema tem uma função específica. Para a neutralização, o famoso stopping power, poder de parada, para a gente entender isso, a gente precisa entender o que acontece quando um tecido humano ele é atingido pelo impacto de um projétil. Qual o estrago que um projétil vai fazer sobre esse corpo para que esse corpo incapacitação ou rápida ou imediata. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente menciona em combate, né, a gente fala sobre o combate. Quando o combate é muito dinâmico, não se tem como você adivinhar aonde você vai fazer a sua visada, a sua linha de visada. Então você faz o quê? Você faz um tiro instintivo. Esse tiro instintivo, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, é atingido no tórax. Por quê? O tórax é a parte maior que você tem do alvo. Então, quando o alvo está em movimento, a adrenalina está no sangue, é muito difícil você identificar pontos críticos e pontos sensíveis, muito difícil. Então, essa história, essa balela, quando a gente tem que entender também, tanto da parte da biologia, quanto da parte da legislação, quando você tem um confronto e você precisa neutralizar, né? A palavra neutralizar, ela não significa matar, ela significa incapacitar, né? Nesse sentido, né? Só que algumas pessoas não veem dessa maneira. Então a gente precisa dominar alguns aspectos da questão legislativa para que não possa errar. E até mesmo numa reação, né, armada, você não seja de vítima, você passe para agressor, né? Então precisa se compreender muito bem a legislação, precisa se compreender muito bem do que tu está falando, do que tu está fazendo. O meu assunto hoje, a ideia hoje, é mostrar para vocês o que ocorre no corpo humano quando ele é perfurado ou transfixado através de um projétil. O que significa a cada estrago daquele, né, e as incapacitações, beleza? Então as incapacitações eram muito importantes, precisa entender os sistemas, e a cada sistema
você vai entender de que forma foi feita aquela neutralização. O corpo humano, o sistema cardiorrespiratório, cardiovascular, o coração bombeia o sangue, são os fluidos que vai levar oxigênio, hormônio, vai levar todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Ele vai levar para os órgãos específicos. Quando ocorre uma ruptura desse fluxo sanguíneo, o teu corpo começa a reagir de outras formas. Então a pressão reduz, né? Se você tiver no combate, a adrenalina estará no seu sangue. E a adrenalina é um hormônio que faz você produzir, correr o sangue com mais velocidade, dilatação das vias sanguíneas. E aí, quando você tem uma perfuração, um rompimento desse tecido, o extravasamento de sangue ele é maior do que o normal. Então, no combate, fica mais rápido, mais fácil essa neutralização, acertando esses tecidos onde tem a circulação sanguínea. Correr onde passa essa circulação sanguínea. Passa no braço, nas pernas, passa no tronco, em diversos pontos do seu corpo. Se todo esse estrago acontece rompendo essas artérias, essas veias, você imagina neutralizando o movimento, o efeito que o coração tem, que é bombear o sangue. Então, quando você elimina a ação do coração, você tem uma neutralização rápida. Não é de imediata, né? Talvez, se o coração parar de imediato, seria de imediato. Se não for, se o coração ainda bater, bombeando ainda, diminuindo o seu batimento, né? Pode ser que o cara desligue, desmaie. Pode até ser que ele seja muito rápido, quase que de imediato. Mas eu quero que vocês entendam esses parâmetros. Existe essas neutralizações. Porque quando a gente fala de neutralização imediata, ela está ligada ao sistema nervoso central. Quando você acerta o sistema nervoso central, o corpo desliga automático. Então o que acontece? Quando um lutador de boxe ele acerta o queixo do seu oponente, o cérebro balança ali dentro da caixa craniana, desligando assim o seu oponente. Dá um sistema de defesa que o cérebro desliga. Assim é com toda a parte do corpo. Quando o teu corpo tem um extravasamento de sangue muito rápido, então o sistema nervoso faz desligar o corpo, né? Para que não perca, desliga o corpo, para que não perca aquelas informações ali. Então acaba desmaiando. Então, às vezes, um disparo de arma de fogo, né, dá uma onda de choque tão forte, né, com impacto, que acaba desligando o agressor. Esse desligamento ele é temporário. Uma hora ele vai levantar, ele vai acordar. Então, quando um projétil ele perfura o tecido, ele tem uma dilatação e um impacto onde faz desligar o sistema nervoso central. Se for um tiro de imediato no sistema nervoso central, e aí é automático. Então, por exemplo, nessa parte dos olhos, esse triângulo aqui corresponde atrás disso aqui um conjunto do cérebro, que é o sistema nervoso central, onde controla todo o nosso corpo. Vários sistemas são controlados automaticamente por esse conjunto de conjuntos de célula ali. E aí você controla o que? A respiração, o batimento cardíaco. Então esse é um conjunto, né, até motor. Acertando essa região, o desligamento ele é automático. Então, em casos de refém, onde o agressor está com o refém, né? E aí o sniper ele é orientado a acertar esse conjunto para que tenha um desligamento do sistema motor. E aí o agressor não consegue apertar o gatilho, porque o corpo dele desliga automático. Isso é uma das técnicas utilizadas. Tá? Muito, muito, muito difícil, uma questão urbana, né?
natural do cotidiano isso acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas é difícil você fazer disparos nesse sentido. Esses disparos eles são muito bem planejados, muito bem treinados e difícil acesso. Difícil executar essa tarefa. Beleza? Sistema respiratório é a mesma coisa. Se você acertar o pulmão, o teu corpo vai entender que você está incapacitado de respirar, vai começar a produzir determinados hormônios e você vai começar a ter uma fadiga e você pode, de repente, talvez você possa desistir da sua agressão. O agressor, no caso, né? Vai desistir da agressão dele. E aí é uma neutralização temporária. Ele vai desistir devido ao trauma grande que ele está sofrendo, ou por dor, ou por medo de morrer. E o que acontece? Aí nós podemos dizer que essa incapacitação é incapacitação psicológica. A incapacitação psicológica ela é justamente pelo numeral de agentes, é feita, né, pelo numeral de agente, pelo ferimento, pela dor, entre outros sentimentos do humano. Então o humano ele se rende, medo da morte, entre outros. O humano se rende porque ele sente alguns sintomas e aí ele está incapacitado psicologicamente. A incapacitação rápida a gente pode mensurar na questão do extravasamento de sangue. Dependendo da situação, a 26 segundos, mais ou menos, um agressor ferido, ele pode sucumbir, pode morrer, se não fizer um procedimento de estancamento de sangue. Porém, às vezes ele está com a adrenalina tão alta e a vontade de lutar tão forte que ele vai continuar no combate tendo esse extravasamento de sangue e vai demorar para que ele comece a sentir os efeitos da falta do fluxo sanguíneo. E aí ele pode do nada desistir, se ajoelhar e se render ou desmaiar, até que o coração dele pare e que ele tenha uma parada cardíaca e respiratória. Segurança pode ser pública, pode ser privada, né? Precisamos entender corretamente como funciona tudo isso, não só na questão jurídica, não só na questão tática, na questão estratégica, na questão psicológica. Nós precisamos entender todos os fatores. Um bom profissional de segurança, que envolve vida, ele precisa entender todo esse contexto. Não só para salvar a sua própria vida, quanto a vida do seu companheiro, mas do próprio agressor. Você nunca deve sair de casa para trabalhar pensando em eliminar vidas. Você deve sair de casa sabendo a sua responsabilidade civil, a sua responsabilidade no seu trabalho, né? E sua responsabilidade jurídica. Se você está apto a trabalhar armado, você tem que estar apto a entender os conceitos. O mundo ele é mau, o mundo é criminoso. Não é à toa que nós existimos. A nossa função ela é para isso. Então, pensa você vigilante que está apenas, sou vigilante, eu quero só um postinho, só alguma coisa. Isso não existe. Você vai pagar com a sua vida e você pode perder o seu curso, a sua capacitação de trabalho, caso você cometa um erro grave. Então, aqui eu estou disponibilizando esse material, tem sempre vídeos novos, a gente está sempre falando sobre esse assunto, que é justamente para quê? Para que você tenha conteúdo na internet, ou seja, onde for, para você trabalhar. Então, se você não tem na escola, a escola de vigilante não me forneceu um material específico, você não pode negar isso. Você tem onde buscar. Esses vídeos aqui são específicos para a área de segurança, pode ser militar, pode ser o que for. Né? Acredito que alguns militares já têm esse conhecimento, mas eu venho trazendo, venho sempre debatendo sobre esse assunto e é importante mencionar. Beleza, pessoal? Quem tem curso comigo presencial, as escolas de vigilante, ou nos meus cursos presenciais, tudo bem. Vou sempre estar falando sobre isso. Mas aqui no canal, aqui no Instituto Tático, sempre haverá novidades sobre esse assunto. Então eu trago questões táticas, trago questões psicológicas, questões biológicas. Estou sempre tratando sobre balística. Esse vídeo é o segundo vídeo sobre balística. Eu já falei sobre balística, a escolha do seu material,
Esse vídeo é falando um pouco da biologia, para que tenha entendimento das incapacitações e das causas, né? E a questão jurídica, que não pode falhar. Beleza, pessoal? Fique com Deus, até o próximo vídeo.